Tudo bem, pessoal? Vamos embora falar de Corinthians. Ontem, fechamento da janela internacional de transferências. E o Felipe Coutinho, vem? Não vem? Será que vem para o Corinthians ou pode ir para o Vasco? Falar também sobre dois jogadores que começaram a temporada 2023 jogando muito. E a gente explica por quê. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, se inscreva aqui no canal e vem comigo. Que fase vive o Roger Guedes e o Fagner, hein, minha gente? Para mim, os dois jogadores que iniciam a temporada de uma maneira muito diferente do que terminaram 2022, né, ainda com o técnico Vitor Pereira. O Fagner treinou muito durante as férias, voltou fininho e voltou jogando um futebol que há um bom tempo o Fagner não jogava com o treinador anterior. O Fagner marcando, correndo muito, cruzando ali a linha de meio campo, chegando ao fundo, dando assistência, fazendo cruzamentos, deu assistência para o gol do Adson no Clássico. É um Fagner totalmente diferente daquele Fagner que a gente viu em 2022. O mesmo acontece com o Roger Guedes, muito criticado, fominha, marrento, um monte de adjetivos ao Roger Guedes, que muitas vezes nem são justos. Ele vinha na bronca com o Vitor Pereira porque jogava fora de posição, não estava satisfeito e dizia isso claramente. Demonstrava isso, externava isso a todos durante zona mista, durante entrevista coletiva. Jogava em posição errada, sempre disse que gostava de jogar pelo lado esquerdo do campo, e o Vitor Pereira insistia em colocá-lo como um atacante pela direita, muitas vezes como um segundo atacante, e nunca foi a zona de conforto do Roger Guedes. A partir do momento que mudou a gestão, mudou a comissão técnica, o Roger passou a entender muito melhor o espírito Corinthians. E isso se deve muito a dois profissionais, ao Fernando Lázaro e ao Thiago Large, auxiliar técnico. O Thiago foi treinador do Roger Guedes e talvez aonde o Roger tenha vivido o melhor momento dele como jogador de futebol. E a gente vem notando essa diferença no Roger Guedes, assim como a gente falou do Fagner. É um Roger Guedes que briga os 90 minutos. É um Roger Guedes que trabalha, se doa, se entrega e que joga pelo time durante 90 minutos. Isso é muito legal, porque o jogador sempre foi muito cobrado. E repito, às vezes de forma injusta, preguiçoso, fominha, sonolento, não está nem aí. Mas eu acho que, sobretudo, mostra o quanto ele não estava satisfeito com o Vitor Pereira e como ele jogava de forma errada. Vitor Pereira chegou a falar que o Roger Guedes não podia atuar ao lado do Yuri Alberto. Um grande absurdo. Um grande absurdo, os dois estão provando aí. E sem dúvida nenhuma, hoje, talvez uma das 2 ou 3 melhores duplas de ataque do futebol brasileiro. Não tenho dúvidas disso. Mas isso mostra, não que o Fernando Lázaro tenha inventado a roda, não que o Fernando Lázaro seja um gênio, não. Mas o ambiente mudou. Isso é claro, isso é visível. O Roger Guedes não é mais aquele jogador pesado dentro de campo. Ele está leve. Está leve porque está feliz, está jogando aonde gosta de jogar e aonde se sente à vontade de jogar. O mesmo acontece com o Fagner. Muitas vezes, o Fagner ainda foi mais controlado nas entrevistas no ano passado, mas era visível aquela cara bicuda, o mau humor, a insatisfação. O Roger já colocava para fora, dizia que não gostava de jogar naquela posição, etc, etc. Hoje a gente vê dois jogadores completamente diferentes e que mudaram o seu estilo de jogo, mudaram a sua maneira de pensar e principalmente de atuar no Corinthians. Estão sendo importantíssimos nesse início de temporada. A gente faz críticas quando elas merecem, mas também temos que elogiar e saber reconhecer o momento bom de alguns jogadores. Eu acho que nesse início de temporada, o Roger Guedes e o Fagner, e aí
cabe muito ao ambiente que eles estão vivendo agora no Corinthians. Ah, mas eles mandam no vestiário. Eu não sei, eu não frequento o vestiário do Corinthians, é um lugar muito restrito, é um ambiente fechado. Mas é visível o rendimento dele. E isso mostra que o Thiago Lage tem uma importância muito grande também. Eles tiveram algumas discussões lá no Atlético, mas foi o momento em que o Roger Guedes viveu o melhor período da carreira dele. E está voltando a viver. Esse início de temporada, o Roger Guedes, muito diferente daquilo que a gente vinha vendo. Domingo tem jogo contra o Botafogo. E ele vai estar em campo. Ao lado ali do Yuri Alberto, que ainda sente dores no tornozelo, né, gente? Saiu de campo mancando no clássico contra o São Paulo. Não está 100%, não começou a primeira partida do Campeonato Brasileiro, ficou fora contra o Red Bull Bragantino. E nas outras partidas, à exceção do Água Santa, ele também não consegue render tanto. Muito talvez em função desse incômodo que ele ainda sente no tornozelo. Bom, domingo tem jogo. Botafogo, 6h30 da tarde, Neoquímica Arena. Quem volta? O Fausto. O Fausto já dá para dizer que ele está confirmado no jogo. Ficou fora e até de forma surpreendente contra o São Paulo, porque ele tinha até a sexta-feira tinha treinado normalmente com os companheiros. No sábado, e aí até o Fernando Lázaro não divulgou a lista dos relacionados, e para surpresa de todos, o Fausto ficou fora. Eu acho que o Rony deve ser mantido na equipe. E no ataque, não tem muita dúvida ali, Roger Guedes e Yuri Alberto, com o Renato Augusto, e aí o Adson, com muita moral, depois dos 2 gols no Clássico, formando ali o meio-campo. Já Maicon. O Maicon volta apenas contra a Portuguesa, no dia 12 de fevereiro, lá no Rio de Janeiro. A Portuguesa vendeu o mando de campo e vai jogar contra o Corinthians, em Brasília. Desculpa, não Rio de Janeiro, Brasília. No dia 12 de fevereiro, tá? Então, em Brasília, dia 12 de fevereiro, está prevista a volta do Maicon. O Cantillo demora um pouco mais ainda. O Maicon volta uma semana, uma rodada antes da partida contra o Palmeiras, do clássico contra o Palmeiras, e o Cantillo, se voltar, volta apenas ali no dia do clássico, entre Corinthians e Palmeiras, no dia 16 de fevereiro, na Neoquímica Arena. Tá bom? Bom, para a gente encerrar aqui o vídeo de hoje, vamos falar sobre a janela de transferências. Ela encerrou ontem. E, por enquanto, nenhuma novidade. O Felipe Coutinho não vai para nenhuma outra equipe da Europa. Isso o próprio Kia Yorabchan disse ontem em entrevista ao Globoesporte.com. E aí abre-se aquela possibilidade, aquela expectativa, aquela especulação. Será que o Felipe Coutinho vem para o Corinthians? Não vem? Hoje, a tendência é de um Felipe Coutinho no Vasco. O clube que o revelou, clube que onde ele é ídolo e onde ele tem uma identificação muito grande. A questão financeira do Vasco, hoje, SAF, é muito mais confortável, muito mais segura, muito mais estável que a do Corinthians. Ele pode não vir para o Corinthians? Pode. Ele também pode chegar. Claro, o Vasco não fazendo nenhuma proposta, o que é pouco provável. Corinthians, se o jogador estiver disponível no mercado, o Duílio pode fazer uma proposta de empréstimo de uma temporada para o Felipe Coutinho, que eu diria que, pelo menos nas enquetes que eu tenho feito aqui no canal, um pouquinho mais da metade, 60%, dos torcedores são a favor da vinda do Felipe Coutinho. Eu acho que não é um jogador que se encaixa nesse perfil de Corinthians. Eu acho que pelo salário que ganha, pelo futebol que joga, dava para investir em outro atleta mais barato e talvez com mais qualidade e com mais retorno para a equipe. Então, nesse momento, ainda não há nada. Corinthians, até hoje, quarta-feira, 1º de fevereiro, não fez nenhuma proposta oficial pela vinda do Felipe Coutinho. A gente fala tanto do Felipe Coutinho e muita gente comenta aqui no chat que vamos parar com esse assunto. Mas é o assunto do momento, é um assunto que precisa ser discutido. Claro, com a janela fechada, até abril o Corinthians tem aí a possibilidade de trazer jogadores de fora, então está de olho no mercado e principalmente em jogadores brasileiros que não se transferiram de clube na Europa e que estão em final de contrato. Esse é o alvo do Corinthians. Valeu, minha gente. Se inscreva aqui no 12 em Campo.
É legal. Espero vocês às 9 da noite, aqui na nossa live. Aliás, ontem não teve, porque caiu a energia, e aí, início da live, a gente acabou tendo que parar, porque faltou energia elétrica aqui no prédio e não conseguimos continuar. Peço desculpas a vocês, mas são situações que não temos nenhum controle. Valeu, meus amigos. Tamo junto. Grande abraço.